Pelo jeito, vamos voltar a ter gol de cabeça e cruzamento certo. Fala galera, beleza? Eu sou o Oscar, um barbudo tricolor. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre como surgiu a notícia de Ricardo Oliveira no São Paulo, como anda a negociação com o Adriano e também sobre a lista de dispensa do São Paulo. Bom, começando falando sobre Ricardo Oliveira, esse boato que surgiu ontem, que na verdade, apurando as informações, a gente vai ver que não surgiu ontem dentro do São Paulo. O São Paulo já tinha conversas sobre o Ricardo Oliveira, a diretoria já especulava esse nome. Quando o Cuca chegou e pediu um 9, o Cuca exige um 9 para a diretoria. Esse nome que é de um jogador que já passou pelo São Paulo, um jogador que teve uma boa passagem pelo São Paulo e após a sua volta ao Brasil, jogou bem em Santos e Atlético Mineiro, despertou o interesse do tricolor e deixou o técnico do São Paulo muito feliz. O São Paulo pensava em trazer ele antes, não agora, prestes a começar a Copa América. Porém, o jogador já tinha atuado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, então não poderia atuar no São Paulo pela competição. E já que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo voltou aí atrás do atleta. O jogador que pode fazer sua 7ª partida pelo Galo e se completar a 7ª partida não poderá mais vir para o São Paulo. Então ficamos atentos aí se isso vai acontecer ou não. E sobre Juan Dineno, que eu tinha falado para vocês que também é outra opção que o São Paulo tem. O que eu tenho de informação é o seguinte: o São Paulo se acertou com o Deportivo Cali, que deve exercer o poder de compra do jogador e deve revender ao São Paulo no valor de 12 milhões. O São Paulo pensa sim em fazer essa loucura, mas ainda não tem o acordo com o atleta. Ele é o plano A. O São Paulo vai atrás de Juan Dineno. É ele o grande desejo do Cuca. Mas o Cuca deixou claro que se vier Ricardo Oliveira, ele também tá feliz. Mas não já tá quase fechado com o Adriano? Adriano é lateral. Ah. Olha essa cabaçada aqui da nossa produção. Sabe que eu vou cortar, né? Porque eu tenho esse poder, eu que edito. Então, assim, se não vier o Juan Dineno, muito provavelmente São Paulo deve trazer o Ricardo Oliveira, que, cara, para mim é a melhor opção hoje para o São Paulo. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Falando agora sobre Adriano, o atleta deve fechar com o São Paulo antes da Copa América. Ele já revelou em várias entrevistas que tem sim negociações avançadas com o São Paulo e que está muito otimista com isso, que está muito feliz em ter uma oportunidade de voltar a jogar em um grande clube do Brasil após tanto tempo de carreira. Vale lembrar que o Adriano atua pela lateral direita e a lateral esquerda e no momento está com 34 anos. Nós sabemos que lateral tem que ter muito vigor físico e que essa idade para um lateral não é uma coisa muito boa. O jogador que nos últimos dias também preocupou um pouco, porque provavelmente ele tinha um problema com o fisco da Espanha, mas ele disse que já entrou no acordo com essa questão, vai pagar uma multa e não vai ficar detido. Então ele poderia apenas pagar a multa e vir atuar pelo tricolor. E o próprio jogador disse que deve definir seu destino antes da Copa América. Então o São Paulo deve ter aí o reforço do Adriano já nessa semana ou no máximo na próxima. Falando agora sobre a lista de dispensa do tricolor, o São Paulo pretende enxugar o elenco para que possa ter mais possibilidade de salário para trazer outros jogadores. Nessa lista estão Everton Felipe, William Farias, Nenê, Jusilei e Bruno Pérez. Bruno Pérez e Jusilei, que a gente já tinha falado aqui, devem sair do São Paulo com certeza. Não apresentaram bola, o Jusilei ainda teve uma passagem boa em 2017, depois disso não jogou bola mais. Simplesmente um encosto que o São Paulo tem que pagar 750 mil por mês de salário. Então, por mim aqui, pode mandar embora o Jusilei. O Bruno Pérez é outro, chegou aqui com status. Só o que apareceu quando o Bruno Pérez chegou é aquele gol que ele fez na Juventus. Depois daquilo dali, o Bruno Pérez nunca mais jogou nada. Então, o São Paulo não pode ser refém de um jogador que só fez uma boa partida na carreira. É um jogador fraco, um jogador que não dá para ser lateral do São Paulo e já provou isso. Deve ser negociado também.
dessa lista, para ser sincero com vocês, eu talvez pensaria em deixar o Nenê e talvez pensaria em deixar o Everton Felipe. O Everton Felipe fez um bom final de Campeonato Paulista e não teve tantas chances como teve Toró e Elinho, por exemplo. E mesmo assim, ele, nas vezes que jogou, demonstrou esforço e mostrou que pode ser um jogador que pode ajudar no segundo tempo. Lembrando, não estou falando que é um jogador para ser titular do São Paulo, ele não é, ele não tem esse nível, mas um jogador para entrar no segundo tempo, para dar mais uma agilidade na equipe, rapidez, eu acho que ele pode ajudar sim nesse quesito. E o Nenê, que é um jogador que tem qualidade, que tem uma boa batida na bola, um jogador experiente que talvez possa ajudar a gente quando precisar de um pouco mais de técnica ali no meio campo, um pouco mais de passe. Não é um jogador que aguenta mais uma partida inteira, ele não está mais nesse nível. Também não vem apresentando bom futebol, mas eu acho que vale sim deixar um jogador como esse no elenco. Jusilei Bruno Pérez, como eu falei, não tem condições. E o William Farias, para mim, é um jogador fraco. Acho que na reserva hoje do Luan, a gente pode usar o Hudson como primeiro volante. E a gente já está bom de elenco, vendo que a gente só tem uma competição para disputar esse ano. O motivo que eu acho que o Everton Felipe também não vai ficar é simplesmente porque o Cuca não gosta dele. O técnico já deixou claro, já deu chance para o Elinho, já deu chance para o Calazans, já deu chance para o Toró, já deu chance para o Everton também, mas para o Everton Felipe não tem chance. Ele não gosta do jogador, já deixou isso claro, e o jogador deve ser emprestado, não deve ser vendido como a galera está achando. Falando agora sobre Adriano, o que é que eu acho sobre esse lateral? Acho que ele não vem realmente para ser uma solução lógica da lateral do São Paulo. Ele atua pela direita e pela esquerda. Acredito que vai depender da carência da equipe a princípio. Ele deve atuar como lateral direito, mas eu não acho que é um jogador que venha para resolver a posição. É um jogador de 34 anos, não tem o mesmo vigor físico que ele tinha quando jogava no Barcelona. Quando jogava no Barcelona não era titular. A galera fala muito dele ter passado pela seleção brasileira. Não teve boa passagem pela seleção brasileira, não chegou a ser titular em Copa do Mundo nem em Copa América. Então, para mim, não é um jogador que vem para resolver. É um jogador que pode sim ser melhor que os laterais que a gente tem e pode aumentar um pouco o nível da equipe. Mas com certeza ainda tem que provar que é lateral para o São Paulo. Falando agora sobre o Ricardo Oliveira, o que é que eu acho, visto que o São Paulo pode trazer ou ele ou o Juan de Neno. Eu prefiro o Ricardo Oliveira, por quê? É um jogador que mete muito gol desde o Santos. Atlético Mineiro, no começo desse ano, ele disputava com o Fred Gilberto a artilharia do ano. É um jogador que, de fato, sabe fazer gol, sabe cabecear, sabe chutar de fora da área, tem um ótimo chute. Tem liderança, é um jogador focado, um jogador que quer prolongar sua carreira por pelo menos mais uns 4 anos. Então eu acredito que o São Paulo hoje, para ter na reserva do Pablo, precisa trazer o Ricardo Oliveira. Eu não concordo com a contratação do Dineno pelo seguinte, é um jogador novo e a gente está cansado de ver os jogadores novos do São Paulo pipocar em clássico. Eu acho que se ele vier, a probabilidade disso acontecer com ele também é grande. Então eu prefiro um jogador que é experiente, um jogador que passa essa liderança para os atletas. Quando sai o Hernanes da equipe, não precisar da abraçadeira de capitão para o Hudson. Então, tendo em vista que o Pablo vai voltar e provavelmente vai ser o titular, é muito mais proveitoso você gastar um pouco menos e trazer o Ricardo Oliveira do que você gastar um caminhão de dinheiro e trazer o Dineno e correr o risco de perder o Pablo para outro clube, porque um jogador desse preço, um jogador desse nível, não vai ficar no banco do São Paulo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixe aí seu gostei ou seu não gostei, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito e deixe seu comentário, o que é que você achou do vídeo. Deixe aí seu feedback para eu ler, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.